Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Marco Antônio Gomes, gestor comercial do UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o nosso podcast oficial da UniCV que fala com empresários, pessoas aí que fazem a diferença em suas cidades, em seus negócios. E normalmente a gente traz pessoas muito importantes para a rede UniCV, né? Para o universo UniCV. Então estamos iniciando mais um programa, você está aí nos escutando na Rádio UniCV ou nos acompanhando com imagem no nosso canal oficial do YouTube. E hoje vamos receber uma pessoa diferente. Estamos iniciando aqui um projeto novo, que é um olhar para a rede UniCV, interna, as pessoas que fazem a diferença aqui dentro da nossa casa. E vamos receber aí ao longo das próximas semanas alguns convidados muito importantes para o universo UniCV, em termos da sua estrutura interna. Hoje vamos receber ele, que é um cara fantástico, tem 35 anos, uma pessoa que realmente faz a diferença por onde passa. Seja bem-vindo, Júlio Tiossi, nosso supervisor, do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, é uma honra estar participando desse programa UniCV em Rede. Já participei anteriormente com alguns outros empresários, gestores e tudo mais, mas dessa vez o entrevistado sou eu. Mudando um pouquinho de figura aí, né, Júlio? Você teve com a gente. Quem que a gente entrevistou junto? Nós entrevistamos a Jucemara José Cesário, Polo de Maravilha. e a Delcy de Santo Ângelo, no Rio Muito Grande do Sul. legal. Esses 2 programas já foram ao ar, então você aí que está nos escutando ou nos assistindo, você tem a oportunidade de procurar esses programas que foram muito legais, né? Nós trouxemos 2 cases aí de pessoas que realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas em suas cidades. Mas Julião, hoje vamos mudar de figura um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a tua vida, a tua história de vida para chegar até aqui. Você é um cara muito novo, mas que já percorreu alguns caminhos aí, né, Júlio? E já sim, graças a Deus. Muito aprendizado, muita luta desde sempre, empresas, trabalho, sendo colaborador, sendo empresário, então já Legal. tive um. Julião, vamos começar do começo. Eh, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a história de grandes empresários, empreendedores, pessoas realmente que, fazem a diferença, a gente sempre volta lá na origem, né. A gente conversou com a professora, Jucemara aquele dia, e ela contou a história dela, lá atrás, da família, dos filhos. Como começou a tua história, Júlio? Com quantos anos você começou a trabalhar, a tua vida profissional? Vamos resgatar lá o começo disso tudo. Eu sempre nascido e sempre morei em Maringá, né, Certo. então minha carreira profissional eu comecei na empresa da minha mãe, como office boy. Ela Ah. ela tinha uma clínica na parte hospitalar e precisava de alguém para fazer sempre aquela correria de banco, de entrega de documentos e Quantos anos você tinha, Júlio? nada melhor que o filho, né, comecei ali entre 15 e 16 Mão anos. de obra barata, mão de obra confiável. Exatamente, então sempre fazendo toda a correria ali para a clínica e o que me deu mais experiência foi o quê? O contato com o público de diversos setores. E a gente comenta assim, claro, de uma experiência quando você ainda era um jovem, né, seu primeiro emprego, e acho que muitos dos nossos alunos, as pessoas que estão nos escutando, podem estar passando por uma situação dessa, e às vezes aquela tua primeira experiência hoje para o que você faz, ela vai ser relevante, né. Talvez pelo seu primeiro senso de responsabilidade profissional, o primeiro momento que você começa a construir os seus valores, né, enquanto profissional. Você acha que essa tua passagem nesse período como office boy, trabalhando com a sua mãe numa clínica, ela te ajudou de alguma maneira para o que você faz hoje? Com toda certeza, principalmente em questões de responsabilidade mesmo, independente da área, e acredito que o que mais pegou é no ramo que eu estou hoje, que é uma venda, querendo ou não, nós somos vendedores. Então, desde lá de trás eu já comecei com a comunicação com pessoas, com empresas que eu nunca tinha visto, então eu acredito que foi um diferencial. E aí começa a tua história então como office boy com a sua mãe, imagino que nessa época você ainda não era formado, não estava ainda fazendo sua Nada. graduação, e claro, estamos aqui falando do UniCV, né, de uma instituição de ensino superior e falando com mais de 100.000 alunos. Como foi o seu processo de buscar a sua graduação, em que momento isso aconteceu e como a educação te ajudou a alcançar os próximos níveis, né? Eu, nesse ramo, ainda não tinha ideia do que eu queria estudar. "Ah, e quando eu terminar o ensino médio, para onde eu vou? O que eu faço?". Não tinha ainda um caminho definido.
Então continuei estudando, trabalhava com ela meio período na escola, Legal. e daí quando finalizou, inclusive ela me deu muita força, porque ela estudava. Ela começou tarde a estudar, então foi algo muito legal. Durante um ano, o meu primeiro ano de faculdade era o último ano dela. Então a gente ia junto para a faculdade, Cara, eu, ela que e meu irmão. situação inusitada, né, para dizer o mínimo aí. E que interessante você ter a família inteira sendo impactada pela educação ao mesmo momento, né. Exatamente. Então a gente ia junto, era até Cara, legal, que legal. compartilhava a mesma coisa, eu lá começando a minha trajetória profissional, ela já estava ali em Já era um definitivo, já era veterano, veterana, mas foi a oportunidade que ela teve de estudar. que Então a legal. gente ia junto para a faculdade, eu, ela e meu irmão, e o curso que eu escolhi também é um curso que me deu, assim, abriu portas, que a minha primeira graduação foi gastronomia. Olha só, gente, então olha como a gente tem uma situação de história de vida diferente, né. Nós estamos falando aqui com um supervisor que hoje trabalha na área educacional, trabalha aqui no UniCV, mas que lá atrás teve a possibilidade de estudar com a sua mãe, com a sua família, com o seu irmão, e a tua primeira opção foi gastronomia. E o que que te chamou a atenção nesse curso? Qual era teu sonho aí? Meu pai sempre morou fora da cidade, ele e minha mãe eram separados, e eu visitava muito ele. Ele trabalhava no ramo de madeireira, só que ele sempre gostou muito de cozinhar, assim, muito mesmo. Então, todo final de semana ia um prefeito, ia alguém, assim, algum cargo até importante da cidade, lá para fazer uma janta e tudo mais, e ele fazia por Confraternização. amor. E eu olhava aquilo ali, eu falava: "Que legal, quero fazer A isso". tua primeira escola de gastronomia foi teu pai, Exatamente. aprendendo com ele. Então ali com 17 anos já ingressei na gastronomia, foi algo que até hoje gosto muito, sou apaixonado por cozinhar. Já tive Hoje meu é um próprio hobby? hoje é um hobby. Já tive a experiência aí profissional nessa área, em hotéis, com o próprio Como chefe de restaurante, cozinha? como chefe de cozinha. Cara, isso deve ser muito legal, hein. É legal. É Mas deve dar trabalho, porque a gente pensa às vezes cozinhar em casa: "Ah, vou cozinhar para mim, para minha esposa, para os meus filhos", já dá um trabalheira danada. Cozinhar para 50, 100, 200 pessoas, eu imagino que é um foi desafio, né. foi um desafio gigantesco, que eu fiz a gastronomia, eu cursei a gastronomia sem pretensão inicialmente. Hum, Menino novo, 17 anos, terminou o ensino médio, vamos lá. legal, E cara. foi muito legal, um aprendizado, assim, absurdo, é um hobby. Minha esposa que brinca, né, te escolhi pela profissão. Você pegou ela pela barriga, literalmente, né. Exatamente. É. Então, depois de um tempo eu tive a oportunidade de abrir meu próprio restaurante juntamente com o meu pai, Que e aquele legal. negócio: "Você é o chefe de cozinha", mas você não é o chefe de cozinha. Quando você tem um restaurante, acho que tem um lado empreendedor do negócio, né. Você é o chefe, mas você tem que cuidar de toda a parte Você é o chefe de administrativa, né. cozinha, você é o garçom, você é o caixa, você é o compras, você é tudo, mas foi Principalmente uma para quem está começando um negócio, né. uma experiência, assim, absurda, absurda. Eu acho que equivale um insight, né, se a gente pensar no nosso público aqui, falando com nossos gestores de polo, alunos da rede UniCV, muitas pessoas passam por esse dilema, né. "Ah, será que eu vou empreender? Como é empreender?" Independente da área, se é uma pessoa formada em gastronomia que está abrindo um restaurante ou se você for empreender em qualquer uma das áreas. Existem desafios e no começo, normalmente, né, a gente tem que se superar. Tem muito aluno nosso que, às vezes, está fazendo algum curso, seja da área da saúde, um curso da área de engenharia, gestão, e às vezes, por mais que ele tenha uma profissão, tecnicamente, que ele está aprendendo, mas ele pensa em empreender o próprio negócio, abrir sua clínica, abrir o seu espaço. E talvez, vai ter que romper um pouco essa barreira, né, de ser assim: "Bom, eu sou um chefe de cozinha, eu sei cozinhar, mas se eu estou me propondo a abrir meu restaurante, eu tenho que me qualificar também para as demais áreas". Eu acho que um profissional da saúde, por exemplo, vai passar por isso também, Com um certeza. fisioterapeuta, alguém que vai, empreender. E aí eu acho que entra um pouquinho também do seu caminho, né, te conhecendo, né, a gente já teve algumas experiências juntos aí, de também em algum momento você olhar para a área de gestão. Não sei se foi no momento do restaurante que isso aconteceu, mas em algum momento você ampliou o seu leque e saiu apenas daquela bolha, né, da parte técnica da cozinha, para olhar para a parte de gestão e acho que abriu uma nova porta na tua carreira, né? Com certeza. Eu falo que a parte de gestão, o melhor jeito de aprender, não é o mais legal, mas é o melhor, né, é na dor. Na tua E foi com o meu próprio negócio que eu aprendi, porque quando você fala: "Vou abrir meu próprio negócio", independente do segmento, você olha para os melhores do mercado, você fala: "Eu quero ser igual aquele lá". E foi assim que eu fiz.
Só que eu cheguei lá, um restaurante novo, ninguém conhecia, já contratei aquela equipe Foi maravilhosa, logo chegando com 3 tudo. garçons, copeira e tudo mais, e eu aprendi na dor, que não é assim, a gente vai crescendo de acordo com as Talvez a necessidades. estrutura estava inchou demais já no começo, querendo, claro, entregar o melhor, fazer algo, Toda mirar lá certeza, em cima, mas aí a experiência te mostrou que, na verdade, talvez o passo a passo fosse o mais correto com para o teu toda cenário. certeza. E aí como foi teu caminho de migrar dessa carreira de chefe para ir para a área de vendas, atuação no mercado de fato, né, que a tua atuação não começou aqui na UniCV, como foi essa tua jornada, Júlio? Então, eu tinha o restaurante, depois disso eu precisei me ausentar dele por questões de saúde do meu pai, fui auxiliar num tratamento e tudo mais, e é o que o mercado nos mostra. Fora a gastronomia, eu também sou formado em administração, gestão comercial e tenho pós-graduação. Precisei me ausentar no momento, conhecia muita gente em Maringá e quando eu retornei pensei: "Agora deixa eu encontrar", nós passamos o restaurante para frente, então quando eu retornei falei: "Tenho um currículo legal, deixa eu verificar aonde eu posso me encaixar agora". E aí eu tomei um susto do mercado de trabalho, porque tinha muita empresa, fiz muitas entrevistas, só que eu sofri um pouquinho talvez até pelo currículo que eu tinha, talvez não experiência na área dessas Uhum. empresas, mas o pessoal falava: "Júlio, não dá agora, por quê? Porque o seu currículo às vezes é maior do que o cargo que eu tenho aqui". E comecei a patinar, daí passei por garagens de carro, fui vender carro, fui trabalhar, assim, em Onde inúmeros aparecia mercados onde passava. aparecia, porque eu já tinha uma Necessidade, filha né. por necessidade, então eu estava disposto realmente a ingressar nesse mercado de trabalho. Você comentou uma coisa importante aí, Júlio, né, primeiro, alguns insights que a gente pode pegar da tua fala, né, resiliência. Bom, eu precisava aparecer, você tinha 3 formações, você comentou, você já estava com 3 formações, já estava no mercado, tinha uma experiência que obviamente qualificava para a área de gastronomia, foi romper essa barreira, e quando você chega ali, você percebe um mercado, às vezes, que não está preparado para o que você vai entregar, você é muito grande para algumas vagas e para outra falta experiência, então realmente uma dificuldade de se encontrar no mercado, e isso é muito comum. Tem muitos alunos nossos que passam e vão passar por isso, mas resiliência foi ali importante e você tocou num ponto importante, né, que eu quero entrar um pouquinho, se me permitir, num caminho um pouquinho mais pessoal, mas falou da tua filha. E aí eu imagino o quão significativa a tua filha e tua família seja para que você não pare. E aí eu quero só pegar um gancho, primeiro, para que você fique à vontade para falar da tua família, Uhum. e da importância de ter um porquê. O que te move? E a gente, claro, quando a gente fala de filho, eu imagino que tua filha, tua família seja importante para isso. Mas às vezes pessoas que não têm filhos têm outros motivos para se mover. Mas a importância de ter um porquê, de ter essa, bom, o que me move é a minha carreira, é a minha pretensão profissional, é ganhar dinheiro, não, é a minha família, dar sustento. Mas sem esse porquê, talvez você não teria sido resiliente nesse momento. Você encara dessa forma? Como que você pensa Com isso? toda certeza, eu passando por esse desafio que eu estava, uma filha de 1 ano em casa, graças a Deus nunca passei necessidades, mas a gente sente, né, "Opa, eu sou o homem da casa, eu preciso fazer ali Uhum. por me dedicar realmente para minha família". Então, eu abri mão, passei por cima muitas vezes de orgulho, de verdade, eu fazia ali as entrevistas, eu encarava qualquer situação, qualquer coisa. Inclusive, a que eu encarei, que foi uma que deu ali abriu as portas para entrar no ramo da educação, foi a questão da gastronomia também, eu entrei para trabalhar em um buffet em Maringá, um buffet bem renomado, e aí as pessoas olhavam e falavam: "Nossa", e eu entrei ali como um cargo legal, Uhum. o maître do casamento, que servia o champanhe para os noivos. Só que ninguém olhava o que tinha por trás disso. Uhum. Durante o dia, desde cedo, eu não ia para casa da quinta-feira até o domingo, por conta que, são os dias Preparação. mais movimentados de evento, de casamento. Uhum. Durante o dia, realmente montava evento, carregava tudo, Fazia ia de tudo. tudo, tudo, tudo assim, mesmo. E ali foi desgastando, assim, demais. Saúde, em casa com a família, e só que eu não tinha escolha, Tinha que fazer. era o que tinha disponível, era o
que eu fazia e fazia muito bem feito, fazia com gosto, porém eu sentia que eu estava distante até de casa, porque os eventos são normalmente à noite. Uhum. Então eu não Final de conv mãe semana, ia, filha vai para ainda não ia para a escola, mas estava mas crescendo e perdendo alguns exatamente, momentos. perdia muitos momentos. E com isso tudo, um amigo meu, vendo aquilo ali, ele acabou me indicando para uma outra instituição de ensino, que foi quando abriu as portas. Ele simplesmente olhou para mim, me mandou uma mensagem e falou: "Júlio, amanhã minha irmã vai te ligar, atende ela". Deu: "Pra quê?". "Atende ela". Eu não Só sabia o conversa. que era, eu não pedi nada. Por que que ele viu isso? Porque teve um casamento em um dia nesse buffet, que eu montei o casamento inteiro e eu era um dos convidados do casamento. Então eu lá na mesa com esse meu amigo, ele via que todo mundo passava, me cumprimentava, os garçons, assim, o evento inteiro. Ele falou: "Ah, você conhece todo mundo?" Eu falei: "Não, eu trabalho aqui". "Como assim você trabalha aqui?" Eu que fiz tudo isso aqui. Eu ajudei a organizar tudo isso, eu ajudei na parte das refeições, então, eu trabalho aqui. Ele falou: "Não sabia". Nesse meio tempo ele movimentou tudo ali e falou: "Só atende ela amanhã". E a oportunidade passou à sua frente e você estava preparado para entrar no mercado de educação? Sabia o que era o que vinha pela frente ou era um tiro no escuro? Foi um tiraço no escuro. Ele Cheguei nessa instituição, já me colocaram ali com os diretores, com os cabeça do negócio, e eu não entendendo nada. Falei: "Ah, mais uma entrevista", até 2, 3 meses atrás eu estava fazendo fazia várias, várias, era mais uma. mais uma. O que eu estranhei é que eu já estava ali com os diretores mesmo da área. E daí conversa vai, conversa vem, "Tá disponível para viajar? Tá disponível?" Eu falei: "Tô aqui para isso". Apareceu Eu vim já sabendo da vaga, eu não sabia do que se tratava. Conversamos ali em torno de 1 hora, pesaram minha cabeça, me explicaram um pouquinho sobre educação e eles usavam alguns termos. Para mim eu fingia naturalidade. não, tô sabendo de tudo que vocês estão falando. "Vamos lá, vamos captar aluno, aluno para quê? Que os cursos que vendem, como Não, que você não tinha nem funciona?" ideia. Mas nada, eu fui lá, assim, realmente Legal. de peito aberto, que vamos encarar o que tá vindo, mas Então, assim, ó, Júlia, a gente pode resgatar a tua fala aqui. Você falou de 3 coisas importantes. Primeiro, resiliência, de saber, que vão ter momentos que a gente precisa continuar. Continua remando, continua indo para frente, porque todo mundo, em algum momento, ou a maioria das pessoas acabam passando por isso. Você falou de ter um porquê, o que te move, que na verdade é o que te sustenta essa resiliência, no teu caso, tua família, tua necessidade de estar ali, entregar para sua filha de 1 ano naquele momento, o sustento da sua família. Mais do que isso, né, o convívio e tudo mais. E o terceiro é acreditar, você falou de um tiro no escuro, acreditar em alguns momentos, tomar decisões, que não são fáceis. Você romper a tua carreira, por mais que você tinha necessidade, tinha resiliência, mas você deu um tiro no escuro e assumiu um desafio, que eu sei o resultado, nós estamos falando aqui quanto tempo faz isso? Uns 10 anos? foi em 2018, 7 anos. 7 anos. Então há 7 anos, eu sei o que você construiu nesses 7 anos, nós já vamos falar disso, mas naquele momento você não sabia, né, que hoje estaria aqui gravando um podcast como uma referência na Exatamente. área de educação, alguém importante e relevante dentro de um centro universitário que está entre os maiores do Brasil. Então, assim, veja, você teve que dar esse tiro lá. Então a gente fala de resiliência, do porquê e de acreditar e naquele momento, fazer a diferença. Antes de continuar e pegar esse gancho da tua carreira, e eu vou te fazer uma pergunta para a gente rumar para a finalização aqui, chegar aos dias atuais, queria só reforçar para todo mundo que está nos escutando pela rádio UniCV, a rádio oficial do Centro Universitário Cidade Verde, que nós também estamos disponíveis no YouTube com imagens. Então, o pessoal que está vendo a gente aí com imagens, se você quiser ver o rostinho do Júlio Tiossi, conhecer ele, falar, cara, quero ver ele falando, entre aí no nosso YouTube e acesse o canal oficial do UniCV, que nós temos esse programa gravado com imagens. Sempre lembrando também, quem está no YouTube, procure em nosso site, a Rádio Oficial UniCV, e tem uma programação completa de podcasts, programação diária com programação musical, enfim, conheçam aí os nossos canais. Julião, então vamos lá, a gente tem um jovem que veio, teve uma história de vida de construir a sua carreira, sempre buscando os desafios, em algum momento entrou para a educação, teve a primeira oportunidade,
E aí eu vou te fazer uma pergunta bem especial, mais do que a tua carreira na educação, por onde você passou. Isso aí eu acho que é o menos relevante nesse momento. Mas eu queria que você falasse o seguinte: hoje, como supervisor do UniCV, sei que você também, junto com a tua família, você tem um polo educacional, né? Você tinha ideia do tamanho, do impacto que você poderia gerar na vida das pessoas? Por quê? Porque sempre que a gente fala com as pessoas aqui no nosso podcast, a gente fala do impacto da educação. Às vezes você tem 500 alunos, mas um aluno que foi lá no teu polo e falou para você: "Ó, você mudou minha vida". Um aluno que você passou numa viagem e ele falou: "Ó, o UniCV mudou minha vida. Eu poder, ter tido educação fez eu avançar na minha carreira, fez eu dar o sustento para minha família". Então eu queria que você falasse, se você tinha essa expectativa, você já falou que não sabe nem os cursos, mas se você tinha expectativa do tamanho da relevância do trabalho que você já fez nesses 7 anos, se você já parou para pensar em quantas vidas foram impactadas pelo teu trabalho, e se você tem algum case, algum caso, alguma situação que aconteceu que você gostaria de compartilhar com a gente. Cara, é até legal falar isso, porque quando a gente entra, a gente não tem noção. Não, estamos aqui, captar Vamos aluno, trabalhar, vamos né, a ideia é trabalhar, vamos só fazer o que tem que ser cumprir. feito. E no meio do caminho começa a aparecer essas pessoas. Eu tenho um case em especial aqui, que aconteceu já há alguns anos. Não conheço a pessoa, mas ela, graças a Deus, eu já recebi mensagem. Ela é grata, assim, a mim. Não tenho, eu tenho no mínimo aí pelo menos umas 5, 6 pessoas, assim, que falam. Ontem, inclusive, eu mostrei um feedback de um aluno ali para minha esposa, ela falou: "Que legal, que gostoso escutar isso, saber que realmente a gente está fazendo a diferença". Transformar vidas, né. E nesse caso em específico, a minha esposa na época trabalhava em um CMEI, tinha uma cozinheira que trabalhava nesse CMEI, que tinha um filho que fazia brigadeiro, fazia doces ali Pra para vender, na vender. rua, e tal. Pessoas bem humildes mesmo, Legal. e o menino tinha acabado de fazer 18 anos, e ele amava, por coincidência, amava cozinhar. E o sonho dele Talvez pela mãe também, a mãe era cozinheira, você comentou, né, tinha exatamente. um espelho ali. O sonho dele era seguir essa carreira, e Legal. foi um menino que, assim, sofreu muitas coisas, muitos traumas na infância, abuso, assim, de Puxa vida. pessoas próximas, e era um menino muito machucado, que a mãe chegou, falou pra minha esposa, falou: "Viu, o sonho dele é estudar. Você consegue alguma coisa, consegue um desconto, eu não tenho condições, mas vê o que você faz que eu abro mão de tudo para ele entrar lá". Daí minha esposa veio, conversou comigo, ela é professora também, mas ela não era da área Hum. do EAD, não conhecia esse mundo do ensino superior, e trouxe para mim, eu falei: "Cara, eu não vou conseguir só um desconto, eu quero mais, quero mais, Hum. quero mais". Fui atrás, levei o caso, assim, para os meus superiores e consegui uma bolsa para esse menino. Ele fez, se formou, tá com um negócio próprio, assim, então Hoje a carreira dele, aquele momento, aquele, ponto de não retorno que a gente chama, aconteceu e mudou a vida dele dali pra mudou frente. Que drasticamente, legal. porque era um menino sofrido, traumatizado, que fazia seus doces ali, fazia porque gostava, mas fazia por necessidade, precisava ter uma renda extra na casa. A mãe trouxe esse caso para nós, então até hoje, ele já está formado, mas até hoje a mãe mantém esse contato, quando tem ali alguma coisa legal, alguma Ela coisa que ele relembra, gostou, ela ela traz pega e essas. manda para nós. Então não é só esse caso, tem Esse é um caso outros. que obviamente marca muito tua carreira, imagino que você vai ter um carinho por essa pessoa pro resto da vida, mas é imensurável o tamanho do poder da educação e do trabalho que você faz, que a gente faz, eu me coloco nesse balaio e eu tenho um orgulho tremendo de fazer isso, mais do que só, trabalhar por trabalhar, né, a gente está falando aqui de propósito. Então assim, Júlio, eu quero te parabenizar pela tua história, né. Eu sei que é só o começo, nós estamos falando com um jovem de 35 anos, somos jovens, nós ainda temos muito para percorrer, mas eu sei o quanto você já, caminhou nessa estrada. Eu quero aproveitar nossa fala aqui, nossa conversa, para falar um pouquinho do futuro. Sei que você tem muita gente que te conhece, muita gente está assistindo aqui os polos, gestores de polo, vão estar aí comentando no YouTube ou através da nossa rádio te escutando. Queria que você tivesse a oportunidade aqui de deixar um recado para a rede UniCV, nós estamos aqui no podcast UniCV em Rede, então você fique bem à vontade, aqui a casa é sua, você faz parte da casa,
E mais do que isso, que você falasse um pouquinho sobre quais suas perspectivas para o futuro, seu sonho profissional, o que que você almeja enquanto, empreendedor com o seu polo, enquanto núcleo familiar, enquanto como supervisor e a carreira que você tem aqui no UniCV, que eu sei também que é uma carreira já de longa data, mas que a gente mira para o futuro. Enfim, fica o microfone aberto aí para você falar com seus polos e falar um pouquinho sobre esse futuro aqui no UniCV, por gentileza. Falando de UniCV, eu pego o gancho, entrei nessa outra empresa, eh, e foi algo, assim, que me abriu as portas. Porém, é aquele negócio, esposa, tinha uma filha e a gente viaja muito. Eu conheço, assim, Brasil de Você de conhece todos os norte a estados já? sul. Quase todos? Eu só não fui para a parte nordeste, Hum, mas sul, centro-oeste, norte, conhece ali, tudo. tudo, tudo, tudo. E chega uma parte que, opa, conquistei o profissional, conquistei, estou ganhando um salário legal. Só que não é só isso, aí começa a pesar em casa. E começou a pesar muito, porque eu realmente não ficava em casa. Não ficava, não ficava. Falei, chegou uma hora que eu coloquei o pé no freio e falei: "Opa, preciso olhar para minha Priorizar a família. A família, né. minha prioridade é minha família". Então chegou num momento que eu falei, ergui a mão, falei: "Pé no freio, não é mais isso que eu quero. Não é mais isso o quê? Não é mais isso essas viagens, estar longe, não acompanhar minha filha crescendo, não ter nenhum tipo de acompanhamento em casa". Nesse momento eu ergui a mão para a empresa que eu estava, falei: "Ó, Não quero mais. não quero mais, deu pra mim". E no mesmo momento é aqueles negócios, a gente fala: Deus faz as coisas certas na hora certa". Meu pai me indicou para o UniCV e vim pra cá, fiz uma entrevista, na primeira entrevista falou: "Que você quer? Escolhe, ó, eu tenho esse cargo, tenho esse". Falei: "Opa, calma lá, vamos devagar". Entendi o propósito do UniCV que batia exatamente com os Os meus. valores da instituição junto com os teus, acho que tem uma sinergia Exatamente, legal. é família. Então estou aqui já há um pouco mais de 3 anos e esses 3 anos, assim, eu cresci de uma forma que eu nunca imaginei que você dentro de uma instituição de ensino poderia crescer. Então, estou fazendo uma função que eu adoro, mas gosto mesmo, minha esposa até brinca, fala: "Você gosta do que você faz, né, é legal ver você chegar em casa, querer contar o seu dia para nós, estar empolgado, brigar atrás das metas também, mas não é só isso". E junto com isso foi quando eu virei novamente um empreendedor, um empresário. Tive a oportunidade de abrir meu próprio polo, hoje tenho meu próprio polo, e mais do que isso, eu vim para cá para quê? Qualidade de vida profissional e familiar. E hoje, graças a Deus, tive mais uma filha, então Parou por aí, vai ter mais. vamos Nas ver, mãos de Deus. nas mãos de Deus. Vontade tem. E o que que aconteceu nesse meio tempo? Abri meu próprio negócio, meu próprio polo, hoje eu sou supervisor do meu Do seu próprio próprio polo. negócio. E consegui tirar a minha esposa de algo que ela já estava ali cansada, ela era uma funcionária Hoje ela pública trabalha com você concursada. no polo. Hoje era para eu ser o chefe, mas não sou, né. O polo é dela, né? O polo é dela, É. tô ali só de coadjuvante. Tá certo. Então, hoje, graças a Deus, consegui dar uma qualidade de vida para minha família, principalmente, eu estar próximo, eu acompanhar minhas filhas, minha esposa em tudo que é necessário e deixar a minha esposa "em casa", entre aspas. Tá Então hoje ela é a cuidando do gestora, polo, temos a equipe também que atua junto e ela cuida das nossas filhas em casa. Isso aí eu não falei, tem preço, né? não tem preço, não tem dinheiro que pague. Isso mudou totalmente minha história. Então, Legal. meu futuro é esse, não tem outro. Bom, Júlio, você falou de família, sua família é UniCV e eu quero aproveitar aqui para a gente finalizar e realmente chegar nos finalmentes aí do nosso programa. Antes de passar a oportunidade de dar um último recado rápido para o pessoal, eh, pegar esse gancho da família, né? Família UniCV, todos os gestores de polo, os alunos, os colaboradores, desde o nosso reitor, professor José Carlos Barbieri, professor Plínio, que é nosso diretor, todo mundo que hoje está envolvido de alguma forma com a família UniCV e que faz parte da nossa rede, né. Dizer que é um orgulho tremendo ter você aqui conosco
e deixar aberto o microfone para que você possa dar um recado para os gestores de polo que te conhecem, para a rede UniCV de um modo geral, e te convidar para em breve estar aqui do lado de cá, né, de volta, para a gente fazer novas entrevistas e trazer aí convidados que realmente sejam relevantes. Com certeza, com certeza. É uma honra fazer parte desse projeto, poder estar falando aqui para a rede toda. Um abraço especial aí para o pessoal de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Legal. Para os demais também, a gente já conhece muitos gestores aqui por conta da jornada do conhecimento, vocês já vieram para cá. E meu recado é esse: a Unicv é uma família. Quem acredita, quem está com a gente, vocês sabem que é diferente. Então, muitos já vieram, conheceram a diretoria, viram que realmente somos uma família, todo mundo junto. Meu recado é esse: acreditem, vamos para cima, vamos continuar transformando vidas, porque transformamos, gente. É isso aí. É maravilhoso poder participar desse projeto. Eu agradeço. É isso aí, Júlio. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até agora, vocês alunos, gestores de polo, colaboradores, enfim, toda a rede UniCV. Esse é o primeiro programa que a gente faz olhando para a nossa rede interna, trazendo pessoas relevantes aqui, mas preparem-se que na próxima edição vamos ter um convidado aqui muito especial. O Júlio conhece, não vamos dar spoiler, mas a gente vai ter uma nova pessoa aqui nessa mesa conversando com a gente. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço.